Alô, alô, chegou o momento. É agora que você vai ter o complemento dessa história lindíssima, intitulada A Vingança. A vingança é um prato que se come frio. Eu não sei, hein? Eu não sei, mas tem muita gente que vai se surpreender tanto com o final dessa história, mas tanto, que talvez vá discordar exatamente desse título. História é belíssima, história é maravilhosa. E nós vamos viver agora o capítulo que encerra esse relato. É um privilégio para mim, enquanto comunicador, receber uma história assim, que com certeza seria um grande núcleo de uma novela. Talvez não fosse a novela completa, mas o grande núcleo de uma novela, ou um longa-metragem perfeito. Você vai adorar, você vai amar o final dessa história. Preparado aí? É? Então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, um compromisso, tá? Se você amar o final dessa história, eu quero que você se inscreva no canal em primeiro lugar, mas tem que se inscrever, tem que curtir, dar o seu joinha para que o nosso canal ganhe status aqui no YouTube e se torne um canal cada vez mais importante, para que outros possam nos conhecer e fazer parte do nosso time. Agora, se você gostar muito, eu quero que você seja membro aqui do canal. Quero que você se integre e torne-se membro. Abaixo do vídeo, todas as informações, todas as orientações de como você fará para ser membro aqui do canal. Te espero, tá? Te espero do fundo do coração. Agora, se você achar mais simples, mandar um pix de apoio ao canal para que ele continue evoluindo, crescendo, contratando gente, então bem ao lado do título eu mantenho um telefone. Esse telefone é a nossa chave Pix, que é o 011 São Paulo telefone, cujo número é 951336677. 951336677. Manda para cá o seu Pix e nos apoie. Não apenas isso, tem mais um detalhe. Esse telefone também, ele é o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem para o Paulinho Boa Pessoa a partir de agora. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o último capítulo de A Vingança acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu fiquei completamente perdida diante da conversa que Damares teve comigo. Ela tinha consigo a certeza absoluta que tudo o que havia acontecido com o Tadeu era resultado da feitiçaria brava da qual a Luciana era capaz de fazer. E ela queria me levar numa mulher que, segundo ela, era mais poderosa ainda do que a Luciana. E eu confesso a você que eu nada entendia disso. Eu nunca havia mexido com magia negra e, apesar da veemência na fala da Damares e a força com a qual ela me falou que eu devia me vingar, você precisa se vingar. E o argumento dela era forte. Não seria vingança por vingança, mas em primeiro lugar com o objetivo de defender os meus filhos e depois trazer o meu marido de volta. Ela vai trazer o seu marido de volta para casa. E antes disso, você vai proteger os seus filhos. Eu contra-argumentei com a Damares que trazer o meu marido de volta, também com feitiço, seria jogar tão sujo quanto a Luciana estava jogando. Seria me rebaixar ao nível dela. Mas a Damares, ela tinha uma opinião completamente diferente e achava que eu devia fazer exatamente isso, porque nessa vida, segundo ela, é dente por dente, olho por olho. É assim que tem que ser. E ela não parou por um segundo de dizer: é dente por dente, olho por olho.
E ela me falou: Milena, escuta aqui, menina, você precisa me ouvir. Você precisa entender uma coisa. Luciana é uma devoradora de homens. Ela fala que é separada e teme uma vingança do marido, mas é mentira. Isso é mentira, mentira deslavada. Esse marido dela nunca foi visto por aqui. A conversa que há, e aí sim, é que ele também foi vítima dela. Significa dizer que ela o matou, mas não com as próprias mãos, porque ela não faz isso. Ela o matou com o seu feitiço, sabe? É disso que eu estou lhe falando. O feitiço dela é poderoso. Ele é um feitiço mortal. Mortal. Aí é que tá. Quando ela sente que ela está perdendo o homem, por qualquer que seja o motivo, aí ela vira sua bateria do mal para destruir o trouxa, esse homem. Ou o coitado morre às mínguas, e às vezes ele se vê tão destruído, mas tão destruído, que ele é capaz até de dar cabo à sua própria vida. Olha, vou te dizer, pelo menos uma vez eu vi isso acontecer. Eu vi. Faz mais ou menos uns 5 anos. Ela acabou se envolvendo com um mecânico, um cara lindo, que largou também mulher e filho para ficar com ela. Quando um dia o cara se arrependeu e ele quis voltar para a mulher e filhos, ela voltou a sua bateria do mal contra ele. E, bem, o coitado começou a se definhar, o cara entrou em depressão e, não suportando mais, na própria oficina, que era dele, ele trabalhava lá, ele pendurou uma corda num caibro e se enforcou. Você acredita? Foi terrível, foi muito triste. É assim que ela age, é assim que ela mata sem se tornar assassina, mata com magia negra, mata com bruxaria. Essa mulher que eu conheço, essa na qual quero te levar, essa mulher diz que ela tem parte com o diabo. Sim, que a Luciana tem parte com o diabo. E isso é que é assustador. Você está me escutando, Milena? Sim, eu estou ouvindo, Damares. Peraí, Milena. Peraí, mas eu quero lhe falar um pouco sobre essa mulher na qual quero te levar. Essa mulher é mais poderosa. Ela é mais poderosa ainda do que a Luciana. Essa mulher diz ser a reencarnação de Ana Gold. E ainda de acordo com ela, essa Ana Gold era lá da Suíça. E ela foi decapitada em 1782, considerada a última bruxa a ser morta na Europa. Ela diz ser a volta dessa bruxa. Tanto que ela usa o nome de Gold, Dona Gold. Eu estive com ela. Eu fui lá, sabe? Por isso eu lhe falo que tudo o que lhe digo foi experiência própria, experiência minha. Eu não te contei, mas eu vou te contar. Então, se prepara aí. Tá preparada, Milena? Sim, Damares, eu tô te ouvindo. Então, essa Luciana, ela tentou vir para cima do meu Edgar, o meu marido. Mas a sorte, Milena, foi que eu vi o dia da abordagem, sabe? Meu marido passava em frente ao portão da casa dela e ela o chamou para que ele entrasse e ajudasse em alguma coisa na casa. Eu estava do outro lado da praça e eu vi. Quando eu tive a certeza de que era o meu marido e ele tinha entrado na casa dela, eu corri, eu atravessei a praça correndo e comecei a tocar a campainha dela sem parar. O mais incrível é que ela não me atendia. O amolador de facas e tesouras, ele estava passando naquele instante pela rua e eu não tive dúvida. Não, Milena, eu corri até o carrinho do homem. Eu peguei uma faca que estava lá sobre o carrinho para que fosse amolada depois e eu voltei com aquela faca
e eu comecei a copiar o portão de ferro da casa dela. Ao tempo em que eu tocava também a campainha e chamava Edgar, Edgar, eu chamava por ele. Até que o meu marido saiu da casa com a cara de assustado e perguntando se eu estava ficando doida, se eu estava ficando louca. E eu fingi que eu estava assim ficando louco, era uma loucura naquela hora. Eu gritava para a Luciana sair, que eu queria abri-la ao meio com aquela faca. Ela não saiu, se acovardou. E eu já sabia da fama dela. Falei para o trouxa do meu marido se ele queria morrer. A morte era exatamente isso que aquela mulher representa, a morte. O meu marido voltou comigo para casa, mas eu tive comigo a certeza de que ele já tinha sido atingido por alguma magia daquela bruxa. Foi quando eu procurei Dona Gold. Já tinha escutado falar dela, tinha o seu endereço. Meu marido, ele não quis ir comigo, ele se negou, porque ele estava enfeitiçado já. Mas eu levei uma cueca do meu marido sem lavar. Era assim que a Dona Gold precisava. E foi nesse dia que ela me disse que eu a tinha procurado na hora certa. Mais um dia, e tudo estaria perdido. A Dona Gold me revelou: Luciana é perigosa. A Luciana era mortal. Ou ela ficava com o homem, ou o eliminava. Milena, então me escuta. Olha, Milena, se mude daqui, proteja sua família. Vamos, eu te levo lá na Dona Gold, eu te levo lá. Luciana, ela é mortal, sabe? Foi isso que ela me alertou. Bom, a não ser, Milena, que você queira ver o seu marido morto. Não queira salvá-lo, porque eu sou obrigado a repetir a Dona Gold. A Luciana é mortal. Ou ela fica com o homem que escolheu, ou simplesmente ela o elimina. Estou avisando, amiga, mas a decisão final é sua. Diante de tudo que eu estou te falando, eu acho que já fiz a minha parte. Agora é com você. É você quem decide. Diante de tudo o que me dissera a Damares, eu fiquei de verdade muito assustada e muito propensa mesmo a procurar essa senhora, que seria uma reencarnação da última bruxa morta na Europa, Ana Gold. Eu pensei comigo, mas será que essa bruxa de fato havia existido? Aí eu fui pesquisar Ana Gold. Eu pesquisei e encontrei. Meu Deus, a mulher de fato havia existido. Ela fora condenada pela justiça da Suíça e fora decapitada por uma espada como bruxa. Mas eu queria saber mais detalhes. E na pesquisa eu encontrei a história de Ana Gold. Ana Gold, de 48 anos, ela era empregada doméstica do outrora distinto cidadão Joan Jacob Treschut. E ela foi acusada de enfeitiçar a filha desse Treschut, de 8 anos de idade, provocando convulsões na menina. De acordo com as alegações, Ana teria enfeitiçado o leite das filhas de Treschut com agulhas. Além disso, membros da família Treschut testemunharam que uma das filhas teria repetidamente cuspido agulhas. As agulhas saíam da boca da menina. E recaiu sobre essa Ana a culpa por enfeitiçar uma das filhas da família Treschut. Ela foi acusada. E aí, acusada no julgamento sob tortura,
Ana viria a admitir a sua culpa por conjurar forças diabólicas. O Conselho de Glarus condenou-a no dia 13 de junho de 1782 à morte pela espada. Ela seria decapitada por uma espada afiadíssima. O veredito foi cumprido sem demoras e causou muita polêmica na Suíça. Na Alemanha, a Europa inteira começou a discutir. Será que estava certa aquela condenação? A mulher foi morta de uma maneira brutal? Partindo de análises de fontes até então desconhecidas, um jornalista, Walter Hauser, ele chegou à conclusão de que Anna Gold provavelmente mantinha um caso com o senhor Jacob, o John Jacob Techud, e teria sido inclusive estuprada por ele. Então ela era abusada pelo patrão. E já que adúlteros confessos não tinham permissão de assumir cargos políticos importantes, o senhor John Jacob Techud teria provavelmente resolvido se livrar da amante Anna Gold e iniciou contra ela, uma vez que ele era juiz, iniciou contra ela um processo de bruxaria que viria a terminar com a execução de Ana. Ou seja, no documento lido por mim, não havia nenhuma prova de que Anna Gold teria sido de fato uma bruxa. Teria sim a coitada sido vítima de um juiz abusador. Bom, isso me deixou em alerta. Foi quando eu resolvi conversar com a pessoa na qual eu mais confio. Procurei Dona Elisa, e a Dona Elisa é a minha mãe. A verdade era que nem eu tinha certeza de que havia sido um feitiço que fez o Tadeu, o meu marido, me trair e me abandonar. Tudo bem que a Luciana era, sim, uma mulher mais velha que ele, mas eu não podia negar. Ela era uma mulher bonita, italiana, filha de italianos, tipo potranca, do tipo que tem largos quadris e bem acinturada, e de uns olhos expressivos, e quando ela usava um vestido justo, que era exatamente o tipo de vestido que ela gostava de usar, ela chamava atenção. Então, teria sido feitiço? Ou as ancas largas de Luciana, que fez o que fez com meu marido, ou mais do que isso até, o poderio econômico de Luciana? Porque ela era uma mulher que tinha uma belíssima de uma casa, muito bem situada, muito bem de vida. Eu comentei isso com a minha mãe. E a minha mãe, ela me proibiu de me meter com algo daquele tipo, magia negra. A minha mãe, sempre muito religiosa, uma católica praticante, me falou uma frase dita por Jesus a Pedro: filha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você não pode se meter com bruxaria, minha filha. Deixa tudo nas mãos de Deus. E quer de fato a minha opinião? Seu marido fez o que fez por pura sem-vergonhice. E disse mais. Disse que o Tadeu havia me traído porque ele quis, e não por conta de feitiço nenhum. Eu estava muito triste e muito chateada, e ainda sem saber o que fazer. Mas o mar não estava para peixe. Então, a minha mãe continua me ajudando. Ela cuidava dos meninos para mim. E eu agora, como já dissera, havia assumido a gerência da loja de roupas. Meus patrões gostavam muito de mim. A minha mãe também achava que eu não deveria me mudar de onde eu morava de jeito nenhum. Era uma casa muito boa, segura e num ótimo lugar. Que os incomodados que se mudassem, mas não eu. Eu não tinha feito nada de errado. Perguntei para a mamãe o que eu faria com relação a Damares, porque ela ia continuar me pressionando para me levar na tal da bruxa Dona Gold, a bruxa terrível. E Dona Elisa, minha mãe, me orientou que eu dissesse que eu precisava de um tempo para fazer isso.
e seguiria exatamente o que eu estava sendo orientada por ela, minha mãe. Era essa a resposta que eu deveria dar, e foi a que eu dei. Decidi então ouvir os conselhos da minha mãe. E depois eu raciocinei. A bruxa morta, decapitada pela espada, não era bruxa coisíssima nenhuma. Era uma mulher que havia sido abusada pelo patrão juiz. E ele, como era um homem muito rico e poderoso, resolveu se livrar dela com a acusação de ter sido vítima de um grande feitiço. Olha o que ele fez contra a mulher. Ora, se eu partir desse mesmo raciocínio, o meu marido Tadeu, ele não estava agora morando na casa de uma vizinha devido ao seu feitiço poderoso. Não. Na verdade, ele havia feito a sua escolha. A mulher era bonita. A italiana era bonita. A Luciana era bonita. E, além de tudo, muito bem situada na vida. Então eu fui seca com a Damares. E não fui com ela na casa da bruxa poderosa, Dona Gold. Mas ela ainda me falou: que pena, Milena, que pena, Milena. Olha, o seu marido um dia vai se arrepender. E aí ele vai querer voltar para você. Mas terá sido tarde demais, sabe? A Luciana, a exterminadora de homens, ela vai agir com a sua poderosa magia negra e ela vai matá-lo. E sequer poderá ser acusada de assassinato, pois ela não precisa tocar sequer um dedo nele para que isso ocorra. E o seu marido, ele vai pagar com a vida. Quando ela falou assim, eu fiquei temerosa, mas dei de ombros. Afinal de contas, o problema era todo do Tadeu. Na minha cabeça, ele havia feito a escolha. Desta conversa com Damares, a passar um tempo, eu fui à padaria e eu vi de longe a Luciana. E quando eu a vi, eu não acreditei. A barriga dela saliente. Meu Deus! Luciana está grávida. Eu confesso que eu levei um choque. Foi como que se naquele momento eu tivesse comigo a certeza de que era de fato o fim do meu casamento. Eu havia perdido o Tadeu para sempre. Eu me lembro que vi essa cena no comecinho de um dia, e eu tive ainda que ir trabalhar naquele dia. Mas, exatamente nesse dia, passei o tempo todo chorando ao ter a certeza de que meu casamento havia acabado para sempre. E eu falo isso por mim. Mesmo que o Tadeu quisesse voltar, o que não dava nenhuma mostra de que fosse acontecer, eu não o queria mais de volta. Ele estava vivendo outra vida. Não aparecia mais nem para ver os meninos. Esqueceu que ele tinha 3 filhos comigo. Simplesmente esqueceu. Fui até aconselhada a entrar na justiça exigindo uma pensão, era direito de meus filhos, embora não tivesse ainda existido uma separação oficial. Nós, no papel, eu e o Tadeu continuávamos casados. Mas novamente aconselhada pela minha mãe, que me falou: filha, escuta o que a mãe vai falar. Você tem um ótimo salário lá da loja, mais a excelente pensão que me foi deixada pelo seu pai. Nós duas damos conta de tudo. Deixa, filha, deixa essa gente suja para lá. Quanto menos você mexer com esse tipo de gente, melhor será. Eu achei de novo que a minha mãe estava certa, mas ela achava que eu não deveria desocupar a casa. A casa estava alugada em nome do Tadeu e ao menos essa conta ele pagava. Portanto, eu continuei morando lá. Jamais abandonei a minha casa. Para muita gente isso pode parecer, como já pareceu, que eu ainda guardava a volta do Tadeu.
Serei muito honesta aqui. Talvez tivesse havido um momento em que de fato eu pensei assim. Eu tive sim essa esperança, mas foi apenas no começo. Agora não. Agora eu pensava de forma diferente. Ele teria um bebê com a outra. Não, eu não o queria mais. Eu estava convencida de que não havia sido um feitiço poderoso, mas uma escolha que ele fizera. Por falar no bebê, bem, eu ainda continuava me encontrando com a tal da Luciana. A barriga dela parecia que não pararia mais de crescer. Dava até mostras de que fosse explodir. Eu a via no mercadinho do bairro, na padaria, passando pela praça, mas eu não desviava o meu caminho. Se ela quisesse evitar me encontrar, ela que tomasse as providências dela. Esse era o conselho da minha mãe. E eu quero passar aqui nessa história para as outras mulheres que estejam me ouvindo agora. A minha mãe dizia que quando uma pessoa tem fama de poderosa e até mesmo de bruxa, de feiticeira, ela só se faz vencedora pelo nosso medo. É o medo que torna o outro vencedor. O medo é que abre os nossos flancos, que nos torna vulneráveis. Nós temos que demonstrar coragem para dizer para essa pessoa sem palavras: você não me assusta, eu não temo a sua maldade, eu sou uma protegida por Jesus. Então, quando eu encontrava a Luciana, fosse onde fosse, eu não desviava o meu caminho e nem desviava o meu olhar. Eu demonstrava força e que eu estava pronta para ir para cima dela se necessário fosse. E começa a haver uma reação estranha por parte dela. Ela começa a desviar o olhar de mim. Ela desviava o caminho para não trombar comigo. Ela não tinha forças para me encarar. Eu comentava o fato com a minha mãe e a dona Elisa dizia: isso demonstra, Milena, que você, filha, está sendo a vencedora. O seu Deus é mais forte do que qualquer feitiço que ela possa fazer. E de novo a minha mãe tinha razão. E o Tadeu? E o meu ex-marido Tadeu? Afinal, como ele estava? Bem, ele havia me esquecido completamente. Será que aquilo era realmente obra de feitiçaria? Aquela pessoa que um dia foi minha companheira, o pai dos meus filhos, agora ele era um estranho que preferia desviar o olhar a me encarar de frente. Eu seguia minha rotina, mas por dentro eu me sentia despedaçada. Nossos filhos estavam arrasados, sentiam uma falta imensa do pai e perguntavam por que ele não voltava mais para casa. O mais difícil era ver o sofrimento deles, saber que não havia explicação que aliviasse a dor da ausência. Eu tentava ser forte na frente deles, sabe? Mas a verdade é que todos os dias eu enfrentava uma luta para lidar com o vazio que Tadeu tinha deixado. E foi assim que 2 anos mais se passaram. Ele ainda estava com a Luciana e eu sempre o via carregando a filha deles. Sim, eles tiveram uma menina. Comigo só havia tido os meninos, 3, mas com ela ele teve uma linda menina, uma inocente, que não tinha culpa de nada e com quem ele e Tadeu vivia brincar na praça em frente à nossa casa. Era como que para ele não existissem os meninos, só Amanda agora. Esse era o nome dela, Amanda. E o detalhe mais importante eu vou revelar aqui. Eu tinha escolhido esse nome. Eu falava para o Tadeu quando éramos casados que se um dia eu tivesse uma filha, eu daria o nome a ela de Amanda, porque esse é o nome mais lindo do mundo para mim. É um nome que diz tudo o que uma mulher precisa. Amanda, a ser amada, Amanda, a que ama, a que é amada. Eu amo esse nome. E agora cabe a pergunta: por quê? Por que a filha dele se chamava Amanda?
Teria sido para mexer comigo? Teria sido para me provocar? Ou teria sido algo mais forte? Teria sido para atender a minha vontade? Eu sei que você vai tentar responder essas perguntas agora, mas até o final da minha história você terá respostas importantes a respeito disso. Eu ainda estava solteira. Com certeza, eu não iria querer saber de homem tão cedo na minha vida, ainda mais com 3 filhos que eu cuidava, lógico, com a ajuda da mamãe. Mas eu era a responsável, a tutora. Mas em dezembro daquele ano, de surpresa, o Tadeu me mandou uma mensagem, dizendo que ele estava com muita saudade de mim e ele queria me ver. Eu não acreditei. Não acreditei, porque na soma eram passados 3 anos. 3 anos. E era a primeira vez que ele me procurava. Eu fiquei furiosa ao ver aquela mensagem e respondi que se ele quisesse visitar os meninos, os nossos filhos, ok, tudo bem, mas não a mim. Que ele marcasse um dia, porque os meninos não tinham culpa de nada. Na verdade, os meninos, eles eram os mais punidos pelo modus operandi dele. E ainda eu fiz questão de reiterar: entre mim e você, acabou. Entre nós, mais nada. Ele não respondeu a essa mensagem. E também não mandou mais nenhuma outra. Só que no dia de Natal daquele ano, não na véspera, no dia mesmo, no dia 25 de dezembro mesmo, por volta de umas 10h30 da manhã, ele veio à minha casa. Ele trouxe consigo 4 presentes. Um para cada menino e outro para mim. Os meninos, quando o viram, viraram o rosto e se trancaram em seu quarto. E aqui eu juro por tudo o que há de mais sagrado que eu nunca pratiquei, a tal da alienação parental. Nunca. É uma prática criminosa essa, que consiste na interferência psicológica de um dos genitores ou da pessoa que detém a guarda de uma criança, com o objetivo de prejudicar a relação do filho com o outro genitor. Não, eu nunca fiz isso. Não jogaria sujo contra os meus próprios filhos. Mas nem foi necessário, porque criança é muito sensível. Os meninos, iam à pracinha, e quantas vezes eles viram o pai ignorá-los, apenas dando atenção para Amanda. Criança sabe de tudo, criança sente tudo isso. Bom, isso era até um pouco óbvio de acontecer, já que as raras visitas que ele fazia tinham parado, tinham cessado. Meus filhos estavam profundamente magoados. Já o Luan, o meu caçulinha, nem conhecia, nem lembrava mais do pai. Quando o Tadeu se aproximou, querendo pegá-lo no colo, ele correu para o meu lado com medo. Era pequeno demais quando o Tadeu saiu de casa. Eu lhe disse que sentia muito, mas que eu não poderia obrigar os meninos a falar com ele, e nem tampouco eu estava a fim de papo. Então, o que eu fiz? Eu não aceitei os presentes. Os meninos recusaram. Lhe dei os presentes de volta e pedi que ele se retirasse da minha casa. Sinceramente, eu não acreditava que ele estivesse com ela por conta de feitiço. Luciana, repito, era uma mulher atraente e vivia muito bem financeiramente. Detalhe, ela tinha montado uma empresa para ele no mesmo ramo de atuação, alarmes, câmeras de segurança. Ele agora era o dono de uma empresa. E eu achava que isso sim é que havia tido um peso muito maior na vida dele do que qualquer feitiço. De acordo ainda com a Damares continuava morando lá. A Damares pensava diferente. Ela dizia que Luciana recebia uma pensão gorda do finado marido, fingindo que talvez ele vivo ainda estivesse, mas que nada, sem contar a herança que ela tinha recebido dos pais mortos na Itália. Então, a minha teoria era aquela: o Tadeu apenas viu uma oportunidade de vida melhor e saiu fora. Isso
ainda poderia fazer sentido sim, pelo menos na minha cabeça. Alguns meses depois dessa visita do Natal, eu vi o Tadeu saindo da casa dele e, sinceramente, nesse dia, eu me assustei. Olha, eu não estou exagerando não, mas o Tadeu estava magro, abatido. Seus braços, que um dia foram bem musculosos, agora pareciam 2 palitos. Ele era um homem forte, o homem forte que um dia eu conheci, com quem eu vivi tantos anos, estava sumindo diante dos meus olhos. As fofocas no bairro começaram a correr, e apesar de eu tentar me distanciar disso, eu não pude deixar de ouvir comentários. Uns diziam que ele estava com o pé na cova, porque ele tinha pegado uma doença braba. Outros falavam do feitiço, especialmente aqueles que escutavam a Damares. Era o feitiço dela. E Damares apregoava: ele se arrependeu, ele tentou voltar para a mulher e para os filhos. A Luciana percebeu isso. Ela sabe de tudo. Ela é muito sensível, ela é bruxa. Ela sabe de tudo. E agora ela voltou à bateria do mal contra ele. Porque é assim com ela. Ou ela fica com o homem, ou ela mata. Ela extermina esse homem. É isso que está acontecendo. A única coisa que talvez eu me arrependa foi nessa hora não ter procurado o Tadeu para pelo menos perguntar para ele se ele estava precisando de ajuda. Era nítido que estava, mas eu não levei aqueles comentários tão a sério, especialmente o da Damares. Só que cerca de 4 meses depois, eu o vi pela última vez, e foi aí que o pior aconteceu. De madrugada, eu escutei sirenes da polícia passarem pelo bairro. Mas eu não me importei e voltei a dormir, porque de vez em quando acontecia. Na manhã seguinte, quando eu saí para levar as crianças na casa da minha mãe, eu fui parada pela Damares. E ela me deu a notícia de uma forma que meus filhos não entenderam. Eu fiquei em choque e a chamei de lado para que os meninos não ouvissem a nossa conversa. Uma explosão havia acontecido no mar. Tadeu e Luciana tinham comprado uma lancha. Estavam realizando um passeio quando a lancha, do nada, explodiu. Explodiu. E aí, o que aconteceu, Damares? O que aconteceu? Os dois morreram. A polícia veio de madrugada trazendo a bebê, a Amanda, achando que houvesse alguém mais na casa. Mas na casa não ficou ninguém. Nossa, quando eu escutei isso da Damares, eu comecei a sentir mal. Como agora eu ia dar notícia para os meus filhos? Como se fala para um filho que ele nunca mais vai trocar uma palavra com o pai? Apavorado, eu liguei para minha mãe e pedi para que ela pegasse um táxi e viesse me encontrar mais cedo, porque havia acontecido uma desgraça. Mas eu não falei exatamente do que se tratava. Voltei para casa e aguardei a chegada da minha mãe. Aos prantos, então, lhe contei a notícia. Eu me sentia culpada por não ter feito nada para ajudar o Tadeu. Eu nem ao menos lutei para tê-lo de volta. Naquele Natal ele demonstrou exatamente esse desejo. E quando ele quis me ver para reatar, eu dispensei. Eu fui muito fria naquele Natal. Se ele estivesse realmente sob o efeito do feitiço daquela maldita mulher, ele tinha sido uma vítima dela. E ele tentou me pedir ajuda. Mas eu não o ajudei porque não consegui perdoá-lo. Olha, eu não vou mentir. Aquela notícia, apesar de todos os pesares, acabou comigo. O Alberto Neto, o meu primeiro filho, se mostrou forte. Ele não disse sequer uma palavra. Já o Romário, o filho do meio, chorou muito. Para o Luan foi mais fácil. Agora, bem,
Agora, no final da minha história, a grande bomba da minha vida. A grande bomba. Luciana, ela não tinha mais nenhum familiar vivo, não. Família italiana, seus pais haviam falecido na Itália e ela não tinha irmãos. Ninguém, absolutamente ninguém. Meu ex-marido inventara aquela história de que tinha uma irmã só para comprar um vestido nas minhas mãos. Inventou uma irmã imaginária só para me conquistar. Ele também era filho único. A mãe dele, a dona Dalva, essa sim, estava viva, mas já tinha 81 anos e muito doente. Coube a ela ficar com a neta, ficar com Amanda, com tão somente 2 aninhos de vida. Mas ela, dona Dalva, me chamou e me pediu ajuda. E como eu não tinha me separado do filho dela no papel, ela pediu que eu a ajudasse com a Amanda. Num primeiro momento eu pensei em recusar, mas nesse dia a minha mãe tinha ido comigo e ela me chamou num particular. E foi aí que a minha mãe me falou: filha, Milena, eu vi o sorriso com o qual essa menina te recebeu aqui. Ajuda, filha. Ajuda, eu tenho dentro de mim uma certeza que quero te passar. Você não vai se arrepender de ajudar essa garota. Ajuda, filha. E foi assim. Foi exatamente assim que Amanda veio para minha casa. Eu havia dito que se um dia eu tivesse uma filha, ela iria se chamar Amanda. E agora eu entendia o porquê que Tadeu havia escolhido esse nome para a filha. Respondendo aquelas 3 perguntas que eu havia feito anteriormente, Amanda seria minha filha. Ela, quando chegou em casa, com seus 2 aninhos e vendo os meus filhos me chamando de mãe, depois de uma semana em casa também passou a me chamar assim. Mãe, mãe, mãe. E não apenas me chamar, mas me respeitar como mãe. Amanda, ela acaba de completar 15 anos. Eu consegui oferecer uma festa legal para ela, conforme ela havia pedido. Minha filha está uma moça linda. E veja, o que é essa vida? Meus filhos todos se formaram e saíram de casa. Neto, o mais velho, é casado e mora fora. O Romário é treinador, professor de educação física e treina um time da 2ª divisão em um outro estado. Ele mora em outro estado. O Luan, com 19 anos, foi aperfeiçoar o seu inglês no Canadá. Então a Amanda hoje é a minha única companhia, a minha filha amada, a minha filha querida, uma vez que a minha mãezinha já não está mais entre nós, assim como a dona Dalva, a minha ex-sogra, também já faleceu. Eu termino aqui o meu relato e eu pergunto para você que ouviu atentamente tudo isso: teria sido uma vingança ter ficado com a filha deles e que hoje é tudo para mim? Teria sido uma vingança? Sinceramente, eu acho que não. Amanda é apenas o resultado de um gesto de amor. Isso sim. Mas eu vou deixar para que cada um conclua a seu modo essa minha história. Afinal de contas, é como diz o Paulinho Boa Pessoa, o nome deste quadro é A Verdade de Cada Um. De acordo com a sua interpretação, como é que você entende tudo pelo qual eu passei? Tem gente que diz, foi feitiço sim. A Luciana de fato era uma bruxa.
e quando tentou causar a morte dele, acabou provocando a morte dela também. Será? Tem gente que diz: não, o Tadeu, ele se interessou pela beleza da italiana mais velha e principalmente pelo que ela podia oferecer para ele em termos financeiros. Não foi feitiço coisa nenhuma. Eu não sei. Eu quero te ouvir. Prometo que um dia voltarei ao canal exatamente para contar mais detalhes. Eu sei que a minha história é longa, mas eu agradeço demais a atenção de vocês. Foram só 13 verões, 7 festinhas na escola. Nem sempre quer sair com a gente mais e já não quer mais o meu colo. Eu sei que daqui pra frente só vai piorar. Tá toda independente, tá dormindo até fora de casa já. Não é mais um bebê, mas vai ser pra sempre o meu bebê. O amor da minha vida. Ai, ai, pode parar. Pra que correr tanto assim? Tempo vai devagar, que daqui a pouco ela vai pra longe de mim. Mas pode voar, que eu vou estar sempre aqui, torcendo por você. Eu te amo e quero que seja feliz. Te criei pro mundo, mas dá um aperto só de pensar no meu mundo sem você pertinho de mim. Foram só 13 verões, 7 festinhas na escola. Nem sempre quer sair com a gente mais e já não quer mais o meu colo. Eu sei que daqui pra frente só vai piorar. Tá toda independente, tá dormindo até fora de casa já. Não é mais um bebê, mas vai ser pra sempre o meu bebê. O amor da minha vida. Ai, ai, pode parar. Pra que correr tanto assim? Tempo vai devagar, que daqui a pouco ela vai pra longe de mim. Mas pode voar, que eu vou estar sempre aqui, torcendo por você. Eu te amo e quero que seja feliz. Pode parar. Pra que correr tanto assim? Tempo vai devagar, que daqui a pouco ela vai pra longe de mim. Mas pode voar, que eu vou estar sempre aqui, torcendo por você. Eu te amo e quero que seja feliz. Te criei pro mundo, mas dá um aperto só de pensar no meu mundo sem você pertinho de mim. Filha, te amo.